Daniel, 2014, 2018, período de Copas, entre Copas, né? Do Brasil e agora Rússia, e a gente se depara com esse aumento aí de 77% na taxa de desemprego aqui em Minas Gerais. Olhando esse número ou a frieza desse número, o que a gente poderia apontar ali para o nosso telespectador sobre esse ciclo econômico, o que ele representa para essa taxa ser tão alta? 2014 foi o primeiro ano da crise econômica, né, do aprofundamento da crise econômica no Brasil. Então é normal, na hora que você termina um ciclo de alta da economia, que a gente veio de 2010 a 2014 num ciclo muito bom da economia brasileira, e aí você tem 2015 e 2016, você tem PIB negativo. Você tem o PIB chegando a cair 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Isso tudo faz com que o desemprego aumente mesmo. Então, esse desemprego que estava por volta de 7% chegou a quase 12% agora. Mas o que a gente precisa entender é que isso faz parte do momento atual da economia brasileira. E aí, na hora que a gente pensa, quando a gente olha 4 anos, a gente tem um aumento muito forte do desemprego, de 76%, mas quando a gente olha os últimos 12 meses, você já tem uma pequena diminuição no desemprego. Ainda é muito pouco ainda não dá para a gente ter uma grande expectativa, não dá para as pessoas falar, nossa, o desemprego vai cair muito, mas já é um pequeno sinal de melhoria, mostrando aí que tende a melhorar nos próximos anos. Então, a gente pegando aí, eu gosto sempre de brincar assim, com a expressão talvez do momento seria, estamos em um viés de alta. Exatamente, um viés de alta. Mas, então, é normal, natural, até que essa baixa, né, o desemprego caia agora. Exatamente. Agora, vamos ali mostrar ali no nosso outro cenário, esse número nós vamos mostrar para você sobre esse aumento, o que representava em 2014 para agora 2018. Vamos lá, Daniel. Daniel, e quando a gente observa assim, pode ficar aqui desse meu lado, por gentileza, tranquilo. Nós temos aqui esses indicadores aqui que vão nos mostrar esses percentuais. E aí, eu gostaria que você nos explicasse primeiro. Por exemplo, hoje, quando falamos de uma taxa de desemprego, de desocupação tão grande como essa, ela atinge quem especialmente? Os jovens, os mais experientes ou aqueles que ingressaram no mercado de trabalho, né, que é o primeiro emprego ali? Exatamente. Conta pra gente. Normalmente o desemprego está maior no início da carreira do jovem, porque ele ainda não tem experiência, e as fases mais idosas, as pessoas que já estão mais perto da aposentadoria, por 2 motivos. Porque eles ganham mais e porque ele tem uma maior dificuldade de recolocação. Então, quando ele sai do mercado de trabalho, recontratar, infelizmente, aqui no Brasil, uma pessoa de 55, 60 anos ainda é um negócio mais complexo. Mais difícil. Exato. E quando a gente pensa assim, se a crise ela veio ali, começando em 2014, teve o seu auge ali em 2016, 2017, né, batendo todos os recordes, ali as empresas ou o empresário ele ainda tinha o seu capital. Ele mantinha também os funcionários. Isso também é determinante para agora chegar e continuar essa demissão, porque, olha, já não aguento segurar mais, então eu vou demitir. Aí faz esse critério, olha, vou demitir quem tem o salário mais alto, mais experiente, e se for o caso de contratar, eu contrato alguém com a mão de obra mais baixa, mais barata, melhor dizendo. É por aí? Exatamente. Como contratar no Brasil e demitir é muito caro, então, na hora que você demite, tem multa de FGTS, tem um monte de coisa assim. Todos aqueles encargos, né? Todos os encargos que a gente conhece. Qual que é o grande desafio para o empresariado? Ele vira e fala, se a crise começou, ele tende a manter o funcionário, porque ele fala, se melhorar, não vale a pena eu ter demitido essa pessoa e ter contratado. Então, essas proteções do trabalhador em momento de início de crise, é bom manter um certo emprego. Essa é a visão natural já de um empreendedor, de um gestor aí, ele já pensa isso. É natural que ele pense assim. Não vale a pena demitir, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar um pouquinho. Ou se nesse início ele pode até pensar, se for o caso de optar pela demissão, eu já demito quem está menos tempo. Exatamente. Que eu pago menos por uma rescisão, alguma coisa assim, e mantém aquele funcionário mais experiente, que conhece mais a empresa. Que é mais importante para o negócio. Mas, porém, toda essa dificuldade também, ele fica com
o pé no freio na hora de contratar de novo. Então a economia começa a melhorar, mas ele fala, pô, acabei de passar por uma crise, estou sem caixa, está com pouco dinheiro na empresa, está apertado aqui, precisa de mais gente, mas se tiver errado, se a crise aprofundar de novo, demitir essa pessoa vai ser muito caro. Então segura também essas contratações. Por isso que normalmente... Então, novos postos não são gerados. Não são gerados na velocidade que a economia melhora. Melhora. Tem um certo atraso entre melhora da economia... Um delayzinho aí entre a aceleração da economia e o oferecimento de novos postos. Exatamente. Esse delay aí, esse descompasso entre uma coisa e outra, vai mais por causa dessa instabilidade, dessa insegurança do empresário? Exatamente. Vem da insegurança e vem da situação financeira das empresas. Como a empresa... Que aí já está, por exemplo, se considerar agora, já está todo mundo com caixa baixo. Está todo mundo com a caixa baixa, veio diminuindo o caixa desde 2014, as receitas diminuindo, e aí ele começa a melhorar, ele começa a gerar dinheiro, ele fala, pô, vou repor um pouco meu caixa para aguentar períodos, a gente fala períodos de chuva aí de novo, períodos de dificuldade. Os das secas, né? As vacas magras, não é isso? Exatamente. Exatamente. Agora aqui, vamos ver por esses números, nós temos aqui, ó, primeiro trimestre de 14, a taxa de desemprego era de 7,1, né? Bem baixa, né? Aí depois já pulamos aqui para primeiro trimestre de 2018, já para 12,6. E esse crescimento, né, global aí 17,6. Mas sabe um dado interessante, Serginho? Uma coisa que a gente vê que... 77,6. Uma coisa muito interessante que a gente vê é que o emprego formal diminuiu muito mais do que o emprego informal. O que significa? O brasileiro, ele dá um jeito para os problemas. Ele está dando um jeito de trabalhar... Então... A gente seria correto afirmar assim, a crise é de emprego e não de trabalho? A crise é maior no emprego do que no trabalho. Do que no trabalho. Então, aí seria atualizada essa expressão, né? Essa máxima, né? Exatamente. Então, o brasileiro sempre dá um jeito, ele vai arranjar, mesmo que seja um trabalho informal, que na maioria das vezes, no longo prazo, não vai ser o melhor, mas ele consegue colocar o pão na mesa, ele vai conseguir um trabalho, ele vai conseguir sustentar a família dele, o que é muito importante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.